Afinal de contas, será que você entendeu mesmo o final da segunda temporada de Clube 57? Pois é, fica ligado aqui então no nosso vídeo de hoje do Teleruffer, porque eu vou te explicar detalhe por detalhe do final da segunda temporada de Clube 57. Então, obviamente, meu amigo e minha amiga, não sai daí! Olá, eu sou Matheus Benetti e você está no Teleruffer, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no Teleruffer, obviamente que eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai deixando aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos do Clube 57 e de outras produções juvenis adolescentes. E vamos lá, pessoal, esse finalzão da segunda temporada de Clube 57 começa a ser delineado a partir do momento que os Guardiões do Tempo derrotam os Guardiões do Caos e que a Eva, a Mercedes, a Vero e o Ruben retornam lá do Qubit. Ali a gente vê que se delineando a parte final da segunda temporada de Clube 57. E aí nisso a gente vê uma cena onde a Eva e o JJ se beijam e o JJ fala que jamais irá esquecer da Eva e que nada vai impedir dos dois ficarem juntos. A lá pegada bastante romântica, pessoal, e nesse momento a gente presencia a Vero chegando a dizer para a Eva: até a próxima, Eva Rata. E nisso aí a Diana coloca aquela máquina de apagamento de memória mais forte na Eva, aquele capacete, e manda todos olharem para o cubo. Nesse momento aqui acontece algo bastante interessante que alguns inscritos vieram me parafrasear. A gente vê o JJ pouco antes disso olhando para o Thiago como se dando a entender: cuida da Eva pra mim, de fato. É a ideia que a gente tem olhando essa cena aí, que eu tô deixando aqui um trechinho aí pra vocês conferirem. É algo que passou despercebido de muita gente, mas que a gente tá deixando aqui detalhado aqui conforme vocês mesmos chegaram a reparar. Só que o lance interessante todo nisso tudo aqui é que aparentemente após esse apagamento de memória que era pra ser de geral, acaba acontecendo que só a Eva e o Thiago, à primeira vista, parecem ter tido as suas memórias apagadas, visto que depois corta-se para uma cena onde a gente tem o JJ já lá procurando o cordãozinho de lua da Eva e a Vero achando o cordãozinho de lua e comentando com o JJ sobre a Eva. E é aí que a gente fica com aquele sentimento: ué, eles não eram para ter a sua memória apagada? E bom, o JJ até faz um certo sentido, porque a Vicky ficou lá e bloqueou, como a própria Vero chega a parafrasear isso, mas a própria Vero por si, eu não vejo muito sentido dela não ter tido a sua memória apagada. E nesse mesmo momento a gente também descobre que a Isa não teve a memória apagada, porque a própria Vero chega a mencionar isso, que a Isa tem uma memória fotográfica e que continua com a sua memória. E não para por aí, meus amigos e minhas amigas, até porque depois disso a gente vê uma cena onde o Ruben está em um encontro completamente romântico com a Sophie, que nos remete à ideia de que também o próprio Ruben não teve a sua memória apagada no final das contas. E aí com certeza que não entra justificativa nenhuma plausível para isso, já que o Ruben estava lá e era para ter tido a sua memória apagada e não foi explicado porque a memória dele simplesmente não foi apagada também. E aproveitando que eu citei esse encontro amoroso, aqui fica completamente explicado de que o Ruben e a Sophie, mesmo com a Sophie sendo uma guardiã do tempo, continuaram a namorar, vão continuar a namorar, e de que o Rufia foi real, de que o Rufia acabou se concretizando. E a gente vê até uma citação bem interessante por parte dos dois, de que eles agora se encontram semanalmente, eles sempre têm um encontro semanalmente, pessoal. Mas voltemos aqui com a nossa análise do restante do final. Depois disso, galera, a gente vê a Macarena, sim, essa com a memória aparentemente apagada, assim como o próprio Manuel também, com a Macarena sendo aceita para entrar para o Clube de Ciências, porque ela tinha um forte interesse em desenvolver as suas próprias maquiagens. O que nos remete também a outra ideia aqui, explicando aqui para vocês mais detalhadamente, de que as Rosa Gatas já estavam começando a se separar. Já estavam começando por si, cada uma das meninas, a seguir a sua carreira, a sua vocação isoladamente, meio que se desprendendo da Vero, já que a Macarena já estava pensando em uma carreira mais empreendedora, onde ela iria desenvolver as suas próprias maquiagens, assim como a Isa, meus amigos e minhas amigas, que na sequência, após não ter tido a sua memória apagada, começa com aquela pegada muito mais ousada e chega inclusive a entrar para o time de basquete, assim também meio que se desvencilhando mais da Vero e já procurando seguir um caminho à parte, que é o que acontece com todo mundo.
pelo menos você muitas das vezes tem uma amizade com alguém no colégio, mas aí acaba o colégio e todo mundo segue o seu caminho, segue a sua vocação, segue alguma carreira. Quem já terminou a escola sabe do que eu tô falando. E aqui, após esse reset, parece que a gente viu um pouquinho, algumas pistas do que iria acontecer após o período escolar, cada um seguindo a sua carreira. Ainda nesse final da segunda temporada de Clube 57, temos depois disso o JJ lá se apresentando pela última vez no Clube 57 e anunciando que vai abandonar o Clube 57, vai deixar o Clube 57 completamente nas mãos da Vero. E a justificativa dada para o JJ é o seguinte: esse é o seu sonho, Vero, esse não é o meu sonho, então eu vou deixar para você e você pode brilhar muito que bem com todo o seu talento. Ele chega a falar palavras muito motivadoras a Vero no caso. E claro, o JJ tá certo, pessoal, se não era o sonho dele, ele não tinha por que continuar ali, não tinha um motivo plausível, porque é aquilo, eu acredito que todos devam seguir os seus sonhos e isso já foi mais do que justificado em Clube 57. E o final fecha com o Manuel indo até a parte de cima da casa dele para falar com a Amélia, nos confirmando que no final, não, a gente não teve o momento onde a Amélia e o Manuel chegaram a se casar, não teve casamento Manuel, o que por si, pra mim, foi um enorme erro aqui eles não terem mostrado o casamento do Manuel e da Amélia, porque como vimos, isso foi algo que engajou pra caramba o público, e o público, pelo menos, se não esperasse um desfecho positivo do JJ e Eva, esperava que tivesse esse casamento aí no final das contas. Alguma coisa nova que não aconteceu na primeira temporada tinha que acontecer. E essa aqui era uma ótima oportunidade deles colocarem esse casamento aí para se desenrolar, que muita gente queria ver, inclusive, principalmente os fãs de Degrati aí espalhados que estão assistindo o Clube 57. Mas não, o casamento não chegou a acontecer, eles não chegaram a mostrar o momento onde Amélia e Manuel se casam. Simplesmente a gente viu que a Amélia estava em uma turnê e que o casamento iria acontecer em algum momento mais à frente. Essa foi a ideia que nós ficamos. E aí nesse mesmo momento que o Manuel sai para falar com a Amélia no telefone, que as coisas começam a esquentar por si nesse finalzão de Clube 57-2. Quando o JJ chama o Urso e fala para o Urso não deixar o Manuel ir até a garagem por nada, e aí o JJ vai até a garagem com a ideia por parte da Zig, pega aquele cordãozinho de lua. O que ele faz? Ele esconde o cordãozinho de lua lá da Eva em um canto na parede, que é o que dá título ao episódio, Lua na Parede, porque ele deixa aquele cordãozinho de lua lá na parede para que, com o passar dos anos, né, o cordãozinho permanecesse por ali escondido, ninguém encontrasse, e obviamente a Eva em algum momento encontrasse. Foi a maneira que ele encontrou de fazer a Eva relembrar dele. Ele chega a falar algo muito bonito até. Olha para o cordão e diz: Eva, volta para mim. Bem romântico por si. E nisso, logo na sequência, a gente vê como estão as coisas em 2020. A gente vê que agora, após todo aquele reset de memória que a Eva e o Thiago chegaram a sofrer, Eva e Thiago agora, nessa realidade, apesar disso não ter sido falado abertamente, são namorados, já que pelo tratamento dos dois ali, não temos como negar que ali os dois eram namorados por si. Estavam namorando após tudo aquilo, a Eva esquecer do JJ e o Thiago esquecer que já havia se declarado anteriormente para Eva e ela havia dado fora nele. E é nesse momento aí onde o Thiago e a Eva já estão namorados, que o Eva já está concretizado, pessoal. O que acontece é o seguinte: a Eva olha pelo telescópio lá, vê algo suspeito, que é o cordãozinho de lua que o JJ havia dado para ela, chama o Thiago e pede para o Thiago pegar para ela, porque como vocês sabem, né, ela não é muito alta por si, pessoal. E aí o Thiago pega aquele colar de lua, a Eva olha, e identicamente assim como o JJ quando encontrou aquele colar de lua lá no final da primeira temporada de Clube 57, o que acontece? Ela olha, bate o olho e lembra, faz um filmão assim dos momentos dela com o JJ e termina assim a segunda temporada de Clube 57 com ela dizendo JJ. E aí eu vou destacar aqui, pessoal, uma frase bem icônica e bem interessante lá de um dos escritores de Clube 57, o Diego Vago: "Se te regala la luna es ahí". Sim, te dou a lua é aí. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem um contraste da música Te regalo la luna, aqui uma menção direta lá onde o JJ fala te regalo la luna, te regalo na estrela, que em português é te dou de presente a lua. E o JJ dá a lua para Eva e a Eva lembra dele, ou seja, muito marcante
muito impactante por ser esse momentão final aí emocionante. E aí a gente entra agora no seguinte, pessoal, naquele dilema. E aí? A Eva estava namorando com o Thiago antes de encontrar esse cordão aí. Agora que ela encontrou com o cordão, ela continuaria namorando com o Thiago? E bom, explicando aqui essa parte, galera, é claro que não. Sejamos justos e honestos. O JJ na primeira temporada não estava namorando com a Francesca, estava até cantando Teregalo La Luna, aí ele pegou o cordão, ele lembrou da Eva e voltou para Manzanares e terminou com a Francesca. Só que aqui a cena é a mesma da primeira temporada de Clube 57, só que com essa diferença que quem lembra agora de quem é a Eva que lembra do JJ, então acontece aqui o mesmo. Podemos supor que vai acontecer o mesmo, já que ela lembrou do JJ, não tem por que ela continuar namorando com o Thiago, já que o grande amor dela é o JJ, pessoal. E ela mesmo que disse isso, não é o Matheus Benetti que tá falando aqui. Então, a partir do momento que ela lembra do JJ, é óbvio que vai rolar um término mais à frente, que não foi mostrado aqui, porque tinha que terminar assim, com esse enganchão em aberto. E os próximos passos após ela lembrar do JJ, galera, já foram até revelados pela própria Eva lá no capítulo 57 da segunda temporada de Clube 57, onde ela diz a seguinte frase, olha só. Na universidade vou desenvolver um protótipo, um projeto à parte, para vir ver o JJ e ele poder saltar comigo. Meus amigos e minhas amigas, aqui a gente já tem a resposta por si do que acontece no prosseguir de Clube 57. Após a Eva lembrar do JJ, a gente já tem a resposta de que, com ela lembrando do JJ, ela, após terminar o colégio, lá como já estava sendo bem enfatizado isso, que ela estava para terminar, acontece que ela vai à faculdade, continua lembrando do JJ, desenvolve um protótipo e sim, volta para tentar buscar o JJ para viver com ela agora no presente, já que o JJ não pode saltar como todos sabemos. Aqui já está explicado, galera, o que acontece após aquela cena final de Clube 57 aqui, deixando isso bastante esclarecido. Então, agora a pergunta que não quer calar a isso seria, e aí? Isso vai funcionar? A Eva vai conseguir trazer o JJ para viver com ela no futuro? E a resposta para isso é claro que só saberemos caso Clube 57 tiver uma terceira temporada mostrando esse momento aí, ou no caso de Clube 57 ter um filme. Se não, tudo que a gente falar aqui é hipotético pra gente falar. A gente pode falar que não, ela faz esse protótipo na faculdade e consegue ficar com o JJ. É hipotético a gente falar isso apesar dos indícios indicarem isso, já que ela não encontra nada do JJ quando ela procura lá no presente. Mas é hipotético falarmos isso. Então, a resposta para essas perguntas todas, galera, ficam para uma nova temporada ou para um filme de Clube 57, caso ocorra. Só assim teremos as respostas concretas. Mas o que acontece após isso já está definido aí, como vocês viram no capítulo 57. Ela diz que ela nunca desistiu do JJ e que no futuro ela cria um protótipo para tentar trazer o JJ para morar com ela no futuro. Então, para fechar aqui, meus amigos e minhas amigas, e aí? No final deu JJ e Eva, no final deu Eva? Não, no final não deu ninguém, porque todos saíram perdendo no final das contas. A Eva não pôde estar com o JJ, não terminou com o JJ e Eva não terminou junto. E também Tieva não terminou junto. A partir do momento que a Eva lembra do JJ, acabou o Tieva, pessoal. Já que ela deixou isso bastante claro e até que faz um certo sentido, porque imagina, se ela continua com o Thiago, se casa com o Thiago, mesmo sempre lembrando do JJ. Isso aí não seria bom pro Thiago e não seria bom pra ela. Ah, Matheus, por que isso não seria bom? Pelo seguinte fato, galera. Se você casa com alguém que você não ama, com você amando outra pessoa, é claro que você não vai conseguir fazer aquela outra pessoa que tá contigo feliz. Então isso vai ser ruim pra você, que vai viver frustrado, e vai ser ruim pra aquela pessoa que vai estar casada com uma pessoa que não ama ela. Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas, tudo o que eu entendi, né, do fechar aí dessa segunda temporada de Clube 57, mas se você concorda aí com a minha análise, ou se você pensa diferente, comenta tudo aqui embaixo, toda a sua opinião, fechou? E dessa forma então, sem se estender mais tanto, o nosso vídeo de hoje do Telehover vai chegando ao seu fim. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal!